Bem-vindos ao Board of View. Esse vai ser o novo canal para a gente discutir um pouquinho do mundo dos jogos de tabuleiro, tudo que acontece nesse mundo aqui, no Brasil e no mundo. E hoje eu quero trazer 3 jogos. Na verdade, essa discussão vai vir porque no final desse ano vai estar chegando nas lojas o Ankh, o terceiro jogo da trilogia do Eric Lang, publicado pela Simon, que completa o primeiro publicado Blood Rage, depois Rising Sun, e agora a gente vem finalizando a trilogia com Ankh. Começou com uma mitologia nórdica, mitologia japonesa e agora a mitologia egípcia. E eu acho que é uma discussão muito válida, porque o jogo, apesar de ter uma mecânica central baseada no controle de área, cada um tem suas peculiaridades e vale muito a pena aqui a gente discutir um pouquinho dessas diferenças e o que eu gosto e o que eu não gosto nesses jogos. Então vamos começar aqui pelo Blood Rage. Primeiro de tudo, o Blood Rage, apesar dele ter um controle de área, vou falar um pouquinho primeiro agora sobre o que eu acho da qualidade dos materiais e do design como uma forma geral. Eu gosto muito do Blood Rage, mas eu acho que principalmente o tabuleiro ele poderia ser trabalhado um pouquinho melhor, num tom mais pastel, que desse para a gente visualizar o mapa como um todo de uma forma mais rápida, não ficasse uma bagunça, principalmente quando está as miniaturas. O trabalho das miniaturas em si, eu acho muito bom. As miniaturas elas têm bastante detalhes, mas elas não têm a mesma qualidade que o Rising Sun e o Ankh, que na verdade eles aproveitaram e aprimoraram o trabalho, o que é lógico. Então assim, é um pouco até desleal a gente comparar os dois, já que eles vieram depois. Mas foi até bom que isso foi uma melhora comparando os dois jogos. Deixa eu mostrar aqui para vocês o tabuleiro do Rising Sun, que eu já acho muito mais bonito, mais clean. Ele é um tabuleiro muito maior. Ele tem uma pegada já dos pastéis. E é muito mais fácil de você visualizar a informação como um todo. Fora que a presença na mesa é muito mais bonita. Além disso, os clãs eles não são diferenciados apenas por essa base em outras cores. O clã como inteiro, as miniaturas inteiras, elas têm a cor do clã. Então, por exemplo, esse clã aqui, ó, todas as miniaturas são vermelhas, que dá uma baita de uma diferença quando você vai olhar no tabuleiro. Agora, focando na diferença entre eles. Como eu falei, os 3 jogos eles são baseados em controle de área. Mas a diferença do Blood Rage é que, para mim, a importância está aqui, no Card Draft. É o Card Draft que vai definir se você vai ganhar ou vai perder, vai te dar uma vantagem muito grande. E aqui você vai definir a sua estratégia, principalmente que no Blood Rage você pode fazer pontos, tanto vencendo batalhas, pilhando, mas também você pode ganhar muitos pontos morrendo, perdendo batalhas. Geralmente, quando eu jogo, eu começo com a estratégia, vou tentar ganhar alguns pontos, ganhando batalhas, mas eu acabo direcionando para Valhalla, que é morrendo e ganhando pontos em liberação de Valhalla, porque eu acho uma mecânica bem interessante, eu acho bem mais divertida. E o que eu falei da importância do Card Draft, e isso torna o jogo um pouco desleal se você joga com alguém que já conhece as cartas com um jogador de primeira viagem. Por exemplo, tem um Embuste Lock, que para mim é uma carta, é uma das melhores cartas do jogo, que é o seguinte: se você perder, você rouba uma fúria do vencedor. Então, para quem está familiarizado com Blood Rage, a fúria é basicamente a moeda do jogo. Então, você gasta fúria para fazer ações. Então, principalmente numa primeira era ou numa primeira rodada, onde você começa com uma escassez ou com um número limitado de fúria, isso de você roubar uma do oponente é muito forte, porque você basicamente está reduzindo o número de rodadas que aquele oponente vai ter e está lhe dando uma rodada a mais. Na verdade, isso aqui é importante
em qualquer momento do jogo, mas assim, na segunda e na terceira rodadas, talvez isso tenha um impacto muito menor do que numa primeira rodada, porque você consegue construir a sua mecânica para que você já comece uma segunda ou uma terceira rodada com um pouquinho mais de fúria. 7, 8, 9 fúrias, dependendo da sua pilhagem. Que numa primeira rodada ela é limitada a 6. Então isso aqui é muito poderoso. E quando você pode levar uma carta para a próxima rodada, essa aqui é uma carta que é extremamente poderosa. Então, esse é um jogo que, apesar de ser de controle de área, a mecânica, eu não vou dizer nem que secundária, elas estão ali pareadas do card draft, é muito importante. Ela vai te dar uma vantagem muito grande. Fora que os clãs, como um todo, eles começam iguais, eles não têm diferença. Então, a assimetria do jogo vai ser montada durante as rodadas, com as cartas que você vai escolher. Por exemplo, porque você pode fazer, além de ter as cartas de batalha, você tem as melhorias. Você tem as melhorias de clã, que são essas cartinhas aqui com os nomes amarelos. Melhoria de Drakkar. Você também tem as cartas das missões que você pode colocar. Melhoria de líder. E você também tem a melhoria de monstros e de guerreiros. Então, quando você coloca essas cartas no seu tabuleiro individual, você está construindo as características específicas do seu clã e criando uma assimetria. Então, por exemplo, quando você faz essa melhoria aqui do Drakkar, ganhe 4 de glória quando um Drakkar seu for destruído, você está dando um poder ou uma vantagem muito grande para quando o seu Drakkar for destruído, comparado com o Drakkar do seu oponente. Ou uma melhoria de clã. Essa daqui, no caso, que é o domínio de Tyr. Após revelar uma carta de missão em combate, você pode usá-la como uma carta de batalha mais 3. Então, assim, você vai construindo a assimetria de acordo com a sua estratégia. Então, você também vai adaptando com o que está acontecendo no jogo, com o que seus oponentes estão fazendo. E isso é muito interessante no jogo, eu acho muito interessante. O ponto fraco, eu não vou dizer que talvez não seja um ponto fraco, mas o que eu menos gosto no Blood Rage é que as batalhas elas são propositalmente limitadas às pilhagens. Então, aqui no tabuleiro, nós tem esses espaços aqui que são as aldeias, que vão as miniaturas. Então, quando você preenche aqui, é o máximo de miniaturas que você pode colocar naquela região, naquela província. E você pode fazer a ação de pilhar. Quando você faz a pilhagem, todos os jogadores que têm pelo menos uma miniatura naquele local, participam daquela pilhagem. Se você é o atacante e você ganhar, você ganha aquele benefício. Se você for um defensor, você na verdade está impedindo que aquela pessoa ganhe o benefício, mas você não ganha aquele benefício para você. E se só tiver miniaturas de uma pessoa aqui, as miniaturas dos outros jogadores ter a chance de se juntar, desde que elas estejam em províncias adjacentes. Mas as batalhas elas são limitadas às pilhagens. Então, depois que você faz uma pilhagem, não ocorre mais batalha. A menos que você tenha alguma melhoria que te permite repilhar aquele local. Então, assim, é um tabuleiro que ele é pequeno, então as ações são limitadas, fora que se você, dependendo da quantidade de jogadores que você já comece com algumas províncias indisponíveis, porque está acontecendo Ragnarok. Então, às vezes eu sinto falta um pouquinho mais de batalha. Só que isso, de certa forma, ele é interessante porque ele deixa o jogo mais estratégico. Porque ele não fica... você não fica tão pilhado, vou fazer aquela batalha, vou querer batalhar mais, batalhar mais, batalhar mais. Você fica pensando, tem que ter o momento certo para que eu execute aquela ação da pilhagem. Eu tenho que maximizar os meus ganhos quando eu fizer aquela batalha. Então, ele aumenta a estratégia nesse ponto. Mas talvez se tivesse um pouquinho mais de batalha, aquilo ficaria interessante. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Então, esse é o Blood Rage. Agora, passando para o Rising Sun. Como eu já mostrei para vocês, esse tabuleiro aqui, para mim, é muito mais bonito.
ele tem umas mecânicas muito interessantes, e aqui vão as diferenças, porque apesar dele ser também um jogo de controle de área, a diferença... Peraí, que tá de cabeça para baixo. A diferença acontece porque a primeira etapa que acontece na linha do tempo é a cerimônia do chá. Nessa cerimônia do chá, os jogadores eles vão construir ou não alianças. E essas alianças são fundamentais para o jogo, porque todas as vezes que nós colocamos alguma dessas tabuletas, com alguma dessas ordens, nós temos benefícios se nós estamos em uma aliança. Por exemplo, na ação de recrutar, que foi essa primeira que eu coloquei. Então, você alista uma miniatura em cada uma de suas fortalezas. Os Shinto podem partir em adoração, que são os locais dos deuses aqui em cima. Então, se você tiver um aliado, você e um aliado alistam uma miniatura extra. Então, essa mecânica da aliança ela é muito importante aqui no Rising Sun. A negociação ela é muito mais ativa, enquanto no Blood Raid ele é um jogo muito mais direto. Você foca em construir a sua engine e segue com aquele plano, vai alterando de acordo com as respostas dos jogadores. A aliança ela é muito importante. Mas assim, não entendam isso como uma coisa cooperativa. Você está se aliando a outro jogador, mas para o seu benefício próprio. Em qualquer momento você pode inclusive trair aquele jogador se você sentir que é vantajoso para você. É até recomendado você pensar nisso, porque não ganham as duas pessoas em conjunto. Você ganha sozinho. Com relação às miniaturas, como eu já mostrei aqui para vocês, essas miniaturas são mais bonitas. E as miniaturas de monstros são sensacionais. Se você compara, por exemplo, com o Blood Raid, elas têm muito mais presença no tabuleiro e elas são muito mais detalhadas. Então, assim, você já vê um trabalho muito melhor aqui da Simon nessa produção. E, é claro, um avanço com relação ao Blood Raid, o que é muito, muito bom. Uma das outras coisas que vão ser muito importantes aqui no controle de área porque enquanto no Blood Raid ele é um jogo direto, você pode ganhar pontos fazendo pilhagens, controlando territórios e morrendo. Aqui, além dessas tabuletas que vão definir as suas ações, você precisa controlar as províncias. São diversas províncias que nós temos aqui no jogo. E qual é o ponto importante? Porque você pontua se você tem uma, duas ou três províncias, você pontua um número X, 4, 5, 6 você pontua um outro número X, 7, 8 outro número X. Então assim, quando você ganha uma batalha, por exemplo, aqui em Hokkaido, você pega essa pecinha aqui para você, e aí fica aqui para comprovar que você já ganhou uma batalha em Hokkaido. Então, não é interessante para mim ganhar 2 batalhas em Hokkaido, porque eu só posso ter uma pecinha dessa. Então, a partir do momento que eu já batalhei em Hokkaido, eu tenho que buscar ganhar pecinhas de outros... Espera aí que meu cachorro está querendo entrar aqui. Eu tenho que ganhar as pecinhas das outras províncias para que eu ganhe mais pontos. Então, assim, enquanto o Blood Raid ele tem as pilhagens, aqui tem essa mecânica onde eu tenho que conquistar essas tabuletas como se fossem vitórias naquelas regiões. E a assimetria dos clãs, você não constrói durante o jogo. Cada clã já tem uma assimetria desde o início do jogo. É um ponto apenas de assimetria, mas que torna o jogo bem interessante. Por exemplo, no clã, aqui nós temos 5 clãs, ao contrário do Blood Raid, que a gente só começa com 4 jogadores. Por exemplo, no clã verde, as suas fortalezas elas já servem também para batalha. Você pode tratar elas como guerreiros. Então, esse é um ponto de diferença com relação às outras, e elas ainda se movem. Então, isso é muito bacana. Então, cada clã ele tem uma peculiaridade e você tem que buscar maximizar aquela peculiaridade do seu clã para que você obtenha mais pontos.
Além disso, você tem aqui os espaços de adoração que vão lhe render pontos extras nesses momentos aqui do jogo. Que essas tabuletas elas são embaralhadas e aí você vai colocar aqui aleatoriamente durante os jogos e cada uma dessas vai te dar benefícios. Nesse aqui, por exemplo, no Tsukiyomi, você pega moedas. Aqui você ganha ponto de vitória por fortaleza no campo. Esse aqui você coleta os Ronins. Então, assim, são benefícios diferentes que você tem. E isso dá uma vantagem quando você vai para a etapa de batalha, que é quando você vai ganhar a ficha de vitória das províncias. E tudo isso é muito importante. Apesar de você ter as alianças, você joga sozinho. É muito importante isso. Agora, passando um pouquinho para a batalha, além nessa tabuleta aqui que nós temos individual, além de dizer quais são os benefícios que nós escolhemos quando a gente coloca os mandatos políticos, nós também temos aqui as ordens que nós vamos exercer durante as batalhas. E essas ações aqui que nós vamos exercer com as batalhas são com moedas. Então a gente vai fazer uma espécie de leilão no escuro. A gente vai cobrir aqui do outro jogador. E aí, por exemplo, se o jogador vermelho e o jogador verde estão brigando pela província de Hokkaido, eles vão colocar moedas aqui espalhados. E quem tiver mais moeda em cada um dos locais vai ganhar. Então, por exemplo, se o vermelho colocou 3 moedas aqui em Seppuku e o verde só colocou uma, então o vermelho ganha. E aí ele pode matar todas as suas unidades e ganhar um ponto de vitória para cada uma desses guerreiros mortos. E isso é muito importante, assim, como você vai moldar a sua estratégia de acordo com a província que você está. Porque talvez, se você não tenha um poderio militar tão grande, talvez seja interessante você realizar o sepulcro, ou talvez seja interessante você ganhar aquela batalha. Esses elementos eles são muito bons. E quando você ganha a batalha, você também ganha benefícios extras em cada uma dessas províncias. Aqui você ganha 2 Ronins, aqui você ganha 4 pontos de vitória. Então isso aqui é muito importante. E a ordem que essas batalhas acontecem também mudam de acordo com as estações. E também, nem todas, dependendo da quantidade de jogadores, nem todas as províncias vão ter batalhas. Então isso é muito importante você ficar ligado, porque às vezes você se movimenta para a província de Hokkaido e lá não vai acontecer batalha alguma. Então você perdeu toda aquela sua movimentação, todas aquelas suas rodadas com uma província que não vai ter batalha. E isso já aconteceu muito com a gente aqui nos nossos noites de jogos, principalmente quando a gente fica muito querendo batalhar com as outras pessoas, querendo ganhar ponto, e a gente acaba não prestando atenção e acaba cometendo um erro bobo desse. Então esse é o Rising Sun. E agora eu queria falar um pouquinho da minha expectativa para o Anki, porque eu gosto muito desses 2 jogos, eles estão no meu top 5 e a minha expectativa com o Anki está muito alta. E eu já tenho olhado vários reviews, já que as pessoas, principalmente no exterior, começaram a receber a pledge do Kickstarter, começaram a fazer gameplays, começaram a fazer reviews, e assim, é um jogo que parece ser muito interessante, que tem um misto um pouquinho dos dois, porque ele tem um pouquinho do card draft Na verdade, ele não tem o card draft, porque todo mundo vai receber as cartas iguais, todo mundo tem as mesmas cartas, mas você batalha com aquelas cartas. Não é uma batalha através das moedas, é uma batalha através das cartas, como Blood Rage. Então todo mundo tem as mesmas cartas, mas você escolhe qual carta você vai jogar naquele momento da batalha em seu benefício. E a questão do controle de área vai ficar muito atrelado aos monumentos que estão construídos no tabuleiro, porque você tem obeliscos, você tem pirâmides, você tem templos, então vai ficar muito concentrado nisso e nas batalhas. Fora que uma diferença do Blood Rage e do Rising Sun é que, apesar de começar com 3 áreas maiores, você pode delimitar outras áreas durante o jogo com os camelos, porque são eventos que você vai ter o gatilho, e quando tiver o gatilho daqueles eventos, você vai resolver. Então vai ter eventos que vão ter camelos, que você vai pegar camelos e vai dividir
as regiões, então aumentar as regiõos que os outros jogadores vão estar brigando, que vão correr batalhas. E esses eventos acrescentam um ponto muito interessante ao jogo. E uma das coisas que estão sendo mais polêmicas já nos fóruns é a questão da fusão dos dois, do penúltimo e do último jogador em determinado momento do jogo. E essa fusão vai ser basicamente, vocês vão unir forças para tentar ganhar o jogo. Sendo que cada um vai ter uma ação. Normalmente você teria 2 ações, mas cada um vai escolher uma. A vantagem seria que você pode fazer, esse grupo pode fazer a mesma ação 2 vezes. Mas a polêmica em si em relação à fusão é que alguns YouTubers estão falando que talvez não seja interessante, a ideia é interessante, mas não é divertida, porque você tem que ficar dividindo ali as decisões com outra pessoa. Mas assim, eu recomendo que cada um tente por si. Eu mesmo vou tentar, assim que lançar aqui no Brasil, eu vou pegar minha cópia e assim, vou tentar inicialmente como os designers pensaram com a fusão. Mas uma coisa que eu senti quando eu li o manual foi que a fusão ela não é um elemento tão fundamental quanto as alianças são no Rising Sun. Porque se você tentar fazer uma regra aqui da casa, tentando tirar a aliança, provavelmente não vai funcionar esse jogo, porque ele é muito centrado nas alianças, principalmente aqui nos mandatos políticos. Agora a fusão ela é um ponto, um evento do jogo, mas que se você ignorar aquele evento e continuar, não tem grande dano para a jogabilidade. Não vai mudar tanta coisa. Você pode basicamente continuar jogando como 2 pessoas separadas, 2 jogadores separados, e quando o próximo evento for engatilhado, que é o de esquecimento, se vocês não conseguiram passar de um determinado ponto na trilha de devoção, você vai ser esquecido e você vai sair do jogo, e dependendo de quantos jogadores estiverem acima daquela trilha de devoção, o jogo vai acabar ali ou não. Então, assim, minhas expectativas são muito grandes pro Anki, porque eu gosto muito desses jogos, eles estão no meu top 5, os 2, e muito provavelmente o Anki também vai estar, porque eu estou num momento muito de jogos estratégicos. E os pontos que eu não gosto muito nos 2 jogos, nesses jogos, são a aliança e a fusão. A aliança aqui no Rising Sun e a fusão no Anki. Por quê? Porque eu sou um jogador extremamente competitivo e eu não gosto de elementos cooperativos. Eu sei que não é um jogo de cooperação, eu sei que é um jogo competitivo, mas eu não gosto de elementos cooperativos. Então, talvez seja por isso que eu não esteja tão animado com essa nova mecânica da fusão. Apesar de ser inovadora, eu não estou tão animado com ela. Mas o jogo em si, a produção está muito boa, segue já o padrão do Rising Sun, as miniaturas estão grandes, bem detalhadas, um mapa grande e bonito. Então, eu acho que vai ser um baita de um jogo e as pessoas têm que ficar bem animadas para ele. Então, corram para pegar quando chegar, porque eu acho que vai ser um daqueles que vai esgotar assim que chegar. Então, esse foi o primeiro vídeo aqui do Boardroomville. E se você gostou, curta, se inscreva e fiquem ligados, porque eu vou postar muito mais conteúdo de board games, com os board games que eu já joguei, que eu tenho aqui em casa, de amigos. Esse é um canal apenas para a gente divertir, compartilhar nossas opiniões. Vocês podem dar a opinião de vocês aí nos comentários, dizendo o que vocês acham a respeito desses jogos, se vocês já jogaram, não jogaram, se tem interesse, se querem conhecer um pouco mais, se querem que eu faça um vídeo de como jogar cada um deles. Então eu aceito sugestões de vocês. Então, valeu pessoal e até o próximo vídeo.